Sejam todos muito bem-vindos ao nosso desafio de 21 dias de DNB. Entramos então no 15º dia, na nossa terceira semana, e hoje nós vamos falar sobre o medo do julgamento. Eu me chamo Rafa Oliveira, sou desprogramador neurobiológico, trabalho com ferramentas energéticas há mais de 2 anos e estamos nesse desafio podendo liberar coisas que a gente não está habituado a olhar. Então, sem mais delongas, o medo do julgamento. O que esse medo representa energeticamente? É uma das travas mais fortes que existem. Energeticamente, ela cria retração da potência, medo de agir, bloqueio de expressão, autocensura, perfeccionismo, ansiedade ao se expor, hipervigilância do olhar externo. O campo fica constantemente em alerta. O que vão pensar de mim? Esse padrão faz a pessoa diminuir o seu brilho, questionar as suas escolhas, depender da aprovação externa, congelar na hora de agir, evitar visibilidade. E o que existe por trás desse medo? Geralmente, esse medo do julgamento ele nasce de feridas de rejeição. A dor de não ser aceito cria pavor de ser reprovado. Experiências de humilhação ou bullying, onde a pessoa aprendeu que aparecer era risco, igual a risco, né? Falta de validação na infância, a criança internaliza que precisa acertar para ser amada. Autocrítica interna muito forte, o julgamento externo ativa o interno já existente. E lealdades familiares, né? Não posso ir além da minha família, não posso ser melhor do que eles, não posso me destacar. E o medo de perder vínculos ao crescer. Mentes brilhantes às vezes escondem a luz para não incomodar. E na relação com o dinheiro, atrapalha diretamente, né? Impede você de gravar vídeos, de evitar divulgar o seu trabalho, travar os seus posts, paralisa decisões, dificulta cobrar o que vale, bloqueia ofertas, trava a expansão. Então, uma pessoa com medo do julgamento tem dificuldade de crescer, porque crescer é ser visto. Muito bem, então. Eu te convido a fechar os seus olhos, caso possível. Caso não, você pode continuar fazendo as suas coisas, as suas atividades, pois a DNB atua no seu nível subconsciente, nas suas células, e você vai estar recebendo da mesma forma. Fique sentado ou deitado, também de preferência, caso possível. Não utilizamos de músicas ou mantras, pois são formas de programação mental. Então, na hora que eu estou dando os comandos, isso interfere. E te convido agora também a fazermos 3 respirações profundas para nos conectarmos nesse momento presente. Respira bem fundo. Solta. Mais uma vez, enchendo os pulmões. Solta. Agora puxando lá do dedão do pé até o topo da cabeça. Segura. E solta. Muito bem. Imagine que eu estou na sua frente, com uma mão no topo da sua cabeça e a outra no seu coração. E eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, eu ativo a energia da desprogramação, ativando.
ativando essa energia, ativando a desprogramação, ativando a DNB. Vai sentindo essa energia percorrendo por todo o seu corpo, liberando todo o impacto que essas células receberam ao longo da vida. E tudo que te impede de fazer esse desafio, de ouvir esses áudios, com medo do julgamento dos outros, achando que você está louco. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar agora toda a energia que faz você ter medo de ser visto e julgado? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Estamos olhando agora para a raiz do medo, do julgamento. Desprograma e atualiza todas as memórias que te conectam visibilidade com dor, crítica ou humilhação. E desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todo o alerta interno que ativa medo quando você aparece. Sim, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar o condicionamento que faz você buscar aprovação antes de agir. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza toda a energia de retração criada por experiências do passado. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você poderia desprogramar e atualizar toda a programação que te ensinou a esconder quem você é. Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Verdade, até quando você vai continuar se escondendo, não querendo aparecer, com medo do que as outras pessoas vão achar, pensar, e você vai continuar vivendo o que não é verdadeiro para você, mesmo que aquilo te faça tão bem. Tudo que te impede de fazer o que é verdadeiro para você, mesmo que você tenha que se mostrar quem você é. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprogramando agora as crenças ligadas ao julgamento. E eu peço que você respire fundo novamente. Vai sentindo. O que seu corpo está sentindo agora? Bocejo, você está bocejando, está sentindo vontade de ir no banheiro, sono. Tudo isso são formas de sentir. Tem muitas outras. E se você não estiver sentindo, também é uma forma de sentir. Então, preste atenção no seu corpo, que ele vai responder a tudo isso que estamos trabalhando. A gente está liberando essas energias que estão acumuladas. E você poderia desprogramar a crença de que é preciso ser perfeito para ser aceito. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza agora a ideia de que o olhar do outro define o seu valor. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar toda a necessidade de controlar como as pessoas te percebem. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar a crença de que ser julgado é perigoso. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza agora toda a programação que te faz ter medo de errar em público.
Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda vez que você sente medo em errar, você já trava. E depois, quando você se expõe, você sente vergonha. Então você está ali vibrando no medo e na vergonha. E tudo que te faz fazer isso, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar todo o padrão que te faz se comparar ou se diminuir. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respira bem fundo. Verdade, até quando você vai continuar se travando, tendo medo de errar, se comparando e não mostrando a sua verdade, não arriscando, não indo para a vida? E tudo que te impede disso, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprogramando agora a autocensura e recuperando a expressão. Você pode desprogramar e atualizar o padrão de se calar para evitar julgamentos. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar a energia que te impede de expressar a sua verdade. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar toda a trava que te impede de aparecer com confiança. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar o medo de gravar vídeos, falar, criar, mostrar o seu trabalho. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza agora todo o auto-julgamento que te paralisa antes mesmo de começar. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Você pode desprogramar e atualizar toda forma de autocensura que limita o seu crescimento. Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Verdade, até quando você vai continuar em cima do muro sem se posicionar? Se posicionar naquilo que você acredita, falando o que você acredita, defendendo o que você acredita. O quanto você vai ficar em cima do muro, aceitando tudo que os outros falam como se fosse verdade e nunca tendo a sua própria verdade, o que você acredita. E tudo que te leva a isso. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. É verdade, até quando você vai ficar em cima do muro? Sai desse muro, se posiciona, vai para a vida. Confia na sua verdade, no que você acredita. E desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Eu peço agora para a energia da DNB que acesse o passado, que vá para o passado e vá no momento em que você teve a primeira crítica, o primeiro julgamento que fizeram com você, e que a partir dali tudo você acreditou que qualquer coisa que você fizesse, as pessoas iriam te julgar novamente, iriam te criticar, e por isso você começou a se retrair, começou a não querer mais falar o que você pensava, com medo do que os outros iriam falar. E eu peço agora para a DNB desprogramar e atualizar tudo isso que está nessa cena
E desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Tudo que você vem honrando, herdando dos seus ancestrais também, que tiveram que ficar calados, que preferiram não evitar o julgamento, se esconder, não falar a sua verdade, tiveram que se calar. Muitos não tiveram escolha, preferiram aceitar a morte do que isso, continuar vivos para não morrer. E desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Respira bem fundo. Essa energia vai continuar atuando no seu corpo, no seu campo, por mais alguns dias, conforme a sua permissão, quanto você está disposto a receber e liberar essas energias de você. Quando você sentir, pode ir voltando, abrindo os olhos. Eu te agradeço por chegar até aqui. Gratidão. Gratidão por esse desafio, gratidão por poder estar fazendo isso, gratidão aos meninos da consciência, gratidão à DNB. Aqui é Rafa Oliveira e eu te convido, pois segunda-feira, dia 15, eu vou estar lançando o meu grupo energético, onde iremos trabalhar por 10 dias questões financeiras para nós resolvermos antes de 2025 acabar, para podermos liberar e abrirmos um 2026 com muito mais facilidade, com o financeiro preparado para crescer cada vez mais. Então, gratidão e até a próxima.